Boa noite, meus alunos. Nós retomamos o conteúdo da disciplina de Geografia, fazendo uma revisão do que nós vimos lá no início do ano, agora usando o trabalho de metas. Vamos falar um pouco sobre a meta número 1, que está lá no portal do aluno e é importante como referência de estudo. Sobre a população brasileira. Uma população brasileira formada variedade de culturas e etnias que ajudaram a construir o povo brasileiro, incluindo italianos, japoneses, espanhóis, alemães, entre tantos outros. Mas 3 matrizes culturais foram básicas na construção das características da população brasileira. Os povos indígenas, que viviam em nosso território antes da chegada dos colonizadores portugueses, os africanos que foram capturados e trazidos de maneira forçada para o Brasil e os portugueses colonizadores. Construção da nossa cultura historicamente baseada em tantas contribuições, como eu disse, traz o indígena que aqui habitava o nosso território, onde hoje é o Brasil, desde o seu início. Os africanos trazidos escravos e tem por característica a região onde foram retirados forçadamente ser habitada essencialmente por pessoas de pigmentação da pele escura, negros, e o europeu, que vem contribuir desde os portugueses, lá no período colônia, na construção da nossa sociedade. Sobre os indígenas, que apesar de serem constituidores da nossa matriz primária do Brasil, eram formados por inúmeras tribos de diferentes entendimentos que tinham como uma característica quase mais de 1000 povos que viviam aqui no Brasil colônia. Ao longo do tempo foram tendo a sua ideia de chegada aqui no continente americano, dentro de um processo de caminhada desde dos primeiros vestígios que se conhece hoje da civilização humana, localizados na África, atravessando dentro da teoria mais aceita hoje, o Estreito de Bering, para chegar até aqui o nosso país. Os indígenas, que foram os grandes habitantes sob o ponto de vista populacional do território brasileiro, como nós podemos ver na imagem, tiveram a sua população extremamente reduzida com o passar do tempo, principalmente pela ação violenta do colonizador inicialmente, que também escravizou o indígena de uma maneira muito similar aos africanos, que foram trazidos forçadamente para o nosso país, e também pelas próprias ações sanitárias, muitas doenças que o colonizador europeu trouxe, o indígena não estava preparado, sob o ponto de vista de saúde, para suportar aquelas doenças. Além, é lógico, de um grande processo de urbanização das populações indígenas, descaracterizando esta cultura tão importante. Eles, formados em diferentes etnias, representam uma grande variedade cultural que até hoje ainda contribui na formação do povo. A grande variedade de etnias que existiam indígenas lá em 1500, como nós podemos ver na imagem, hoje bastante reduzida por esses fatores que eu comentei com vocês anteriormente. Os africanos trazidos para o Brasil de maneira forçada pelos traficantes vinham através dos navios negreiros de maneira criminosa, sendo maltratados, trazidos como mercadoria de compra e venda para o Brasil. É lógico que o Brasil não foi o único mercado onde o escravo tinha valor. A América do Norte, os Estados Unidos, a própria Europa. Lembrando sempre que grande parte da captura dos africanos era feita por outras tribos também africanas, que comercializavam aquelas tribos que eram mais dóceis e mais pacíficas. A presença dos africanos trazidos
aqui no caso que nos interessa ao Brasil, foi um grande fator de construção da nossa cultura nacional, principalmente na chegada à cidade de Salvador e Rio de Janeiro, que eram naquele período, que foram naquele período, grandes centros urbanos do então Brasil colônia. Os negros eram trazidos de diferentes etnias africanas e acabavam aqui no Brasil, dentro desse processo de tratamento violento e desumano, se obrigavam muitas vezes a fugir do cativeiro em direção a regiões remotas do então Brasil colônia, porque a violência com a qual eram tratados era muito intensa. E isso é um fenômeno de localização desses escravos fugitivos, que eram chamados quilombos. Quilombos eram comunidades, aldeias, em locais remotos, onde não pudessem ser encontrados pelos senhores proprietários, e onde os escravos acabavam encontrando uma relativa capacidade de se organizar de maneira civilizada. A outra matriz que compõe a nossa cultura, né, a matriz básica, é a do europeu português. Foram os nossos colonizadores primeiros, depois do movimento das grandes navegações, onde eles acabaram encontrando diferentes terras ao longo do planeta, considerando que naquele período, aí nós estamos falando de século XIV, século XV, somente a Europa, parte da Ásia e a África eram conhecidos. Outras terras, como América e Oceania, principalmente, não tinham ainda conhecimento, né, sob o ponto de vista territorial. Então, a matriz portuguesa é fundamental também dentro da nossa. É lógico que os portugueses, vindo aí com as suas caravelas, eram reconhecidos pelos índios que aqui habitavam, senhores, até porque utilizavam roupas vistosas dentro de uma cultura indígena naquele período em que praticamente muitas das tribos andavam nuas, né, sem qualquer constrangimento nessa maneira de se. Então, quando falamos dos europeus, nós, é claro, não nos limitamos somente aos portugueses. Assim como no período colonial eles foram intensos, tanto quanto poucos holandeses e espanhóis, outras etnias, outras nacionalidades europeias também foram importantes na construção da identidade cultural do nosso país, inclusive durante o período já do Brasil República. Aí nós podemos dizer da grande presença de italianos, espanhóis, alemães e japoneses que ajudam a compor grande parte da nossa cultura, principalmente aqui do nosso Brasil. Muito bem, vocês vão observar que lá na meta que eu proponho no portal do aluno existe uma tarefa que eu peço a vocês que desenvolvam e guardem essa tarefa para que a gente possa, no retorno às aulas presenciais, trabalhar com esse conteúdo. Encerramos por aqui e vamos em seguida para a meta número 2.